Oi, gente. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu demorei um pouco pra gravar sobre esse vídeo pra vocês, mas é porque é muito difícil pra mim falar e eu não queria chorar, não quero me emocionar aqui, mas ao mesmo tempo é difícil, né? A gente não tem controle, né, sobre a vida não é linear, nada é como a gente espera que seja. E no dia 24 de abril eu fiz 30 anos, eu tava planejando tudo de bom, né? Mas depois eu mudei de ideia, eu não quis mais festa, eu fiz só um bolinho pra mim. E no dia 25 de abril eu não sabia, meu irmão tava viajando, meu irmão mais velho. E eu não sabia, mas algo me dizia que algo não tava bem. Eu tenho uma ligação muito grande com a espiritualidade e algo me dizia que algo não ia ficar bem. E quando foi no sábado, eu tava aqui no salão, tava falando com a cliente. Eu tava até falando com meu esposo, dizendo que assim, meu irmão não tinha falado ainda com a gente, né? E eu disse assim, ele foi bem fazer algum orçamento em algum lugar. E quando eu tava aqui no salão, falando com a cliente, o meu irmão mais novo me liga, me manda mensagem e pede pro meu esposo ligar pra ele urgente. O meu irmão não me falou no momento porque eu sou muito nervosa e eu amo muito a minha família. E claro que uma notícia dessa eu não ia saber como lidar. Eu já fico passando mal por tudo, porque eu tenho ansiedade, eu tenho TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e venho lutando contra a depressão todos os dias, né. E quando eu vim pra cá, quando eu voltei a morar aqui na casa da minha mãe, que ela me deu uma casa, eu precisei voltar a fazer o tratamento com sertralina, que é assunto para outro vídeo. Mas que naquele momento, naquele sábado, dia 26, às 10h30 da manhã, quando meu irmão pediu pro meu esposo ligar pra ele, quando meu irmão perguntou se eu tava perto do meu esposo, que ele pediu pro meu esposo ligar pra ele urgente, eu já senti que algo ruim tinha acontecido. E quando meu esposo falou como que ficou sem entender o que tinha acontecido, meu mundo desabou ali. Aí quando falou o nome do meu irmão mais velho, eu fiquei perguntando o que era, e ele não pedia paciência, que já já ele me explicava. E ali eu já entendi que tinha acontecido algo muito ruim. E essa novidade tinha tudo pra ser feliz, né? Mas não foi assim. Parece que o meu mundo parou ali naquele dia 26 de abril. Eu jamais imaginei perder meu irmão da forma como foi. Não é porque ele se foi, mas eu amava muito ele e continuo amando. Eu venho aprendendo com a espiritualidade que vem me confortando bastante, entre aspas, né? Que tem horas que a saudade aperta. E todos os dias, todas as noites, toda noite, toda manhã é bem difícil pra mim. Porque cai a ficha que ele não vai ligar, que ele não vai mandar mensagem, que ele não vai aparecer me chamando de Ninha, que era o apelido carinhoso que ele me chamava. E eu senti, assim, a necessidade de vir aqui falar pra vocês, né? Meu irmão, ele era muito cheio de vida. E é aí que a gente vê o quanto a vida é frágil. Eu jamais imaginei perder meu irmão assim, da forma como foi. E eu não sei o porquê aconteceu, mas eu só peço a Deus que ele esteja num bom lugar, e eu tenho certeza que tá, porque ele era uma pessoa maravilhosa. E assim, fica os ensinamentos, né? Eu sempre amei muito ele, sempre amei muito a minha família. Eu sempre sou muito intensa nos meus sentimentos com os meus familiares. Depois que eu perdi minha avó, eu aprendi
que a gente deve expor os nossos sentimentos. Quando a gente ama alguém, a gente falar mais vezes que ama. Eu comemorava todos os aniversários dele, eu comemorava. Mas tem horas que a saudade aperta e o desespero vem. E o ensinamento que fica, né, que eu quero deixar aqui pra vocês é que vocês amem, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, quando vai ser o último beijo, quando vai ser o último dia. Eu não tinha noção, não tinha noção que no dia 25 eu ia perder o meu irmão, que no dia 26 eu ia receber essa notícia. E que dói muito perder um irmão, porque a gente perde parte da gente também. Mas que é, eu venho eu venho fazendo o que ele gostava, né, de me ver fazendo, que era trabalhando, cuidando dos meus filhos, me cuidando. E eu sempre vou amar ele, como eu amo todos os meus irmãos, como eu amo meus pais, os meus filhos, eu sempre vou amar muito ele. E eu sentia assim a necessidade de falar pra vocês, porque eu tinha muitos planos para meus 30 anos, mas a vida não é linear, a vida não é como a gente descreve, né? Tem as surpresas do destino. E eu tenho assim a consciência tranquila que todas as vezes que eu sentia em dizer pra ele que eu amava ele, que a gente tinha, claro que a gente era irmão, a gente tinha é, discussões pouquíssimas, mas a gente era muito próximo, assim, de afeto, sabe? Ele não me falava assim muitas coisas da vida dele, mas qualquer coisa que eu precisasse de ajuda com meu pai, ele conversava com meu pai e me admirava muito pelo meu trabalho, mas eu tenho certeza que de onde ele tá, ele continua me admirando e daqui eu continuo amando muito ele. E eu quero dizer pra vocês, né, como eu falei anteriormente, que se você tem um irmão, uma irmã, ame, cuide, porque a gente vê lá aquela pessoa forte, né, cheia de vida, e a gente nunca sabe quando vai ser o último dia dela aqui em matéria. E eu venho me apegando muito com a espiritualidade. E eu tava, assim, vivendo um luto bem intenso. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia levantar da cama, o meu corpo doía. E foi daí que eu comecei a tomar outra medicação que vem me ajudando bastante. E também eu venho me cuidando mais, que é o que vem me ajudando muito, mas nada me faz esquecer o meu irmão. Nada me faz esquecer como a notícia chegou até aqui. Nada me faz esquecer a matéria daquele jornal. Nada. E é isso. Eu sentia, né, de falar isso pra vocês, porque eu idealizava muito, né, os 30 anos do sucesso. Mas se Deus levou ele, é porque Deus estava precisando dele também. E a gente não sabe os planos de Deus. Talvez lá na frente a gente entenda. Mas a minha cabeça tá muito confusa ainda. Tá muito recente. Mas a vida tem que seguir, né? A vida tem que continuar. Eu tenho 2 filhos pra criar. Eu tenho que me cuidar. E o meu amor por ele vai continuar pra sempre. E eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele é minha estrelinha. Ele vai estar cuidando de mim. E uma vez eu falei no TikTok, né? Na rede vizinha, que não pode falar aqui no. Que eu não tinha música ainda pros meus 30 anos. E a música que mais toca agora é Depois do Universo. E faz todo sentido. Todo sentido.
A gente não tem controle de nada. E eu peço desculpa a vocês, né? Vou encerrar aqui esse vídeo. Eu só queria dar um esclarecimento, porque eu gravei um vídeo sem narração sobre o luto. Mas coisas que a gente não entende, né? E eu vou encerrar aqui esse vídeo, aqui só esclarecer pra vocês mesmo que, assim, às vezes tô gravando vídeos agora de outros temas, de maquiagem e tudo mais, mas é pra mim preencher também a minha mente, pra mim não ficar só paralisada, só chorando, só deitada, porque eu tenho certeza que não era isso que meu irmão queria pra mim, mas que a falta dele é grande, muito grande. A saudade tem horas que aperta, que sufoca, mas eu me apego a Deus, a Nossa Senhora, e eu peço muito que meu irmãozinho esteja num lugar bem melhor que esse mundo. E é isso, gente, eu não sei nem muito o que falar, porque às vezes falta até um raciocínio. Mas eu continuo trabalhando, continuo assim, não tô tão bem, mas a vida tem que seguir, né? E eu tenho fé em Deus que na eternidade a gente vai se encontrar e vai ser feliz num lugar que não tem violência. Eu peço desculpa a vocês por isso, mas é que às vezes a gente precisa, né? Não é o meu caso, que eu amei muito meu irmão e amo, mas fica de ensinamento para aquelas pessoas que por uma besteira deixam de falar com o familiar, que a vida é muito frágil. Às vezes a gente vê aquela pessoa lá cheia de vida, como era o caso dele, trabalhador, e a gente jamais imagina que vai acabar tão rápido. O meu irmão mais velho, os meus dois irmãos mais velhos, eu sou muito ligada com todos os meus irmãos, mas a lembrança que fica é da nossa infância feliz, que a gente se fazia feliz. Ele me colocava pra dormir, cantava musiquinha pra mim, ia me deixar na escola, ia me buscar na escola, cuidava de mim. E eu aprendi que as lágrimas de saudade são como um bálsamo pro espírito dele. E dói muito perder um irmão, porque a gente perde parte da nossa infância, a gente perde parte da gente. Eu não tive condições nenhuma de ver meu irmão como deixaram ele, mas eu tenho certeza que ele em espírito, ele sabe. Ele sabe, ele sente o quanto eu sinto a saudade dele e o quanto eu peço que ele esteja bem. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui e quero dizer a vocês que amem os familiares de vocês, cuidem, porque a gente nunca sabe quando que vai dar o último abraço. Eu não tive nem a oportunidade de dar um último abraço no meu irmão. Eu não tive a oportunidade de escutar ele dizer parabéns, Branquela. Mas um dia, essa saudade vai passar, a gente vai se reencontrar novamente. Um beijo no coração de todos vocês. E eu peço desculpa por ter me emocionado tanto.